Saudações, seja bem-vindo a mais uma edição do programa Pela Lei e Ordem. Ministério do Interior pretende melhorar estratégias de comunicação. 17 agentes da PRM perderam a vida vítimas de suicídio em todo o país. PRM pretende intensificar a proteção das fronteiras no Teatro Operacional Norte. Ministério do Interior pretende aprimorar estratégias de comunicação através de planificação integrada com setores de comunicação do Pelouro. A Academia de Ciências Policiais acolheu a segunda reunião de planificação e harmonização de ações de comunicação do Ministério do Interior. Durante a reunião de porta-vozes e chefes das relações públicas da PRM, definiram novas estratégias para melhorar o processo de comunicação no Ministério. Importa lembrar que a comunicação institucional, que é responsável pela formação da identidade e imagem positiva de uma organização ou instituição, demanda uma rigorosa planificação e permanente aprimoramento de estratégias e narrativas de comunicação, quer com o público interno, quer, sobretudo, com o público externo. Tal planificação exige ainda um profundo conhecimento da cultura organizacional, da visão, de valores e política da instituição, o que pressupõe ao comunicador institucional o domínio de abordagens e perspectivas de comunicação. Os comunicadores do Ministério do Interior foram chamados a apostar sempre na planificação. Neste contexto, recomendamos que busquem incessantemente aprofundar os conhecimentos e exercitar a prática com o fim de aprimorarem as técnicas de comunicação, ferramentas primordiais para a consolidação da boa imagem institucional. Os porta-vozes da PRM e chefes dos departamentos das relações públicas falam das lições colhidas durante a reunião. Como comunicadores, nos comprometemos a melhorar as nossas abordagens. Tivemos aqui mais ferramentas sobre como abordar certos assuntos com os órgãos de comunicação social, uma vez que é através da comunicação social que podemos interagir com as comunidades e assim garantir que estas comunidades conheçam as atividades realizadas por todas as áreas do Ministério do Interior no que concerne ao combate à criminalidade. Esta reunião serviu de mais um aprendizado na medida em que nos municiou de ferramentas que vão nos permitir melhorar aquilo que é a nossa comunicação, tanto com o público interno, assim como a comunicação externa. Isso vai permitir que levemos ao conhecimento do nosso público-alvo por via da mídia, por via das reuniões de ligação, polícia-comunidade. Polícia-comunidade porque neste âmbito das reuniões da ligação polícia-comunidade inclui todas as áreas do Ministério do Interior. A identificação civil está lá, faz a difusão das realizações, assim como das informações pertinentes para que o cidadão esteja informado. Saímos nesta reunião mais galvanizados e entrelaçados, tanto na perspectiva de coordenação com as outras áreas, para sempre que temos algum trabalho, algum resultado, antes de ser divulgado, interagir com os outros setores para, tanto as partes complementares do mesmo trabalho, ver se
está em condições de ser divulgado e a sua divulgação não vai prejudicar o trabalho dos outros setores. A segunda reunião de planificação e harmonização de ações de comunicação do Ministério do Interior decorreu de 9 a 10 do mês em curso, sob o lema MINT promovendo relações públicas para a consolidação de uma boa imagem institucional e teve duração de 2 dias. 17 agentes da Polícia da República de Moçambique perderam a vida vítimas de suicídio nos últimos 2 anos. O número representa uma subida em 10 casos se comparado com o igual período de 2020 e 2021. O comandante-geral da PRM, Bernardino Rafael, desencoraja a prática e diz não haver problema sem solução. Suicídio dentro da polícia. Não podem, de nenhuma maneira, no caso de qualquer que seja problema, o nosso membro da Polícia da República de Moçambique matar-se, suicidar-se, tomar decisão. A morte sempre vai chegar e não deve ser você a tomar decisão para si próprio. Deixa que a morte venha sozinha e não tomar decisão de suicidar. Estou preocupado com algumas decisões dos colegas, porque mais de 17 colegas nos últimos meses deste ano, este ano e os últimos meses do ano passado, praticamente 17 colegas tomaram decisões que não agradam à instituição, suicidaram-se. Então eu quero pedir a todo aquele membro da Polícia da República de Moçambique para não tomar decisão de se tirar a vida. Isto não é uma decisão correta. Deixa que a morte venha com o próprio que inventou a morte. A Polícia da República de Moçambique está a formar psicólogos para dar acompanhamento aos agentes com problemas sociais e laborais. Para rever essa parte também, coragem e essas medidas às vezes que tomam, levam à morte alguns colegas, não sei o quê. Essas coisas, às vezes, algum medo, susto. Já estamos a preparar colegas, aqueles que encerraram ali, para poder dar outro incentivo na área das forças aquarteladas. O comandante-geral da PRM, Bernardino Rafael, falava no quartel da Unidade de Intervenção Rápida na localidade de Pundanhar, no âmbito da visita de trabalho, que efetuou a província de Cabo Delgado. Já estão criadas as condições de segurança para a travessia da fronteira de Namoto em Palma, na província de Cabo Delgado, intransitável há 5 anos devido ao terrorismo. A garantia foi dada pelo comandante-geral da PRM, Bernardino Rafael, que falava à margem da visita de trabalho que efetuou àquele ponto do país. Uma das atribuições do comandante-geral ou do comando da polícia é garantir o funcionamento correto da linha da fronteira. O ponto fronteiriço de Namoto faz fronteira com a República Unida da Tanzânia através do rio Rovuma. A eclosão do terrorismo forçou ao encerramento da fronteira, dificultando assim a vida dos utentes, que faziam deste ponto o caminho para garantir a vida. 5 anos depois, o governo moçambicano traz a luz de esperança. Há condições para a população atravessar com os seus barcos para receber tratamento lá e fazer os negócios. Mas existe aquilo que são formalidades políticas e diplomáticas. Esses é que é a outra parte. Mas em termos de segurança, existe a segurança e há condições para a livre circulação de pessoas e bens.
Enquanto aguarda-se pela abertura oficial da fronteira, o comandante-geral da PRM apela a contínua vigilância por parte das FDS. Vamos assegurar a nossa fronteira e com disciplina. Quando abrirmos a ver o movimento na fronteira, respeitem os moçambicanos que atravessam para a Tanzânia e respeitem os estrangeiros que entram de boa fé no nosso país. E façam de forma profissional o que vocês sabem. Muita força. As nossas dificuldades temos que transformar em desafios para vencermos o amanhã. Ainda na província de Cabo Delgado, o comandante-geral da PRM visitou os distritos de Palma, Mocimboa da Praia e algumas posições das FDS. Em Palma, interagiu com o agente Agostinho Abudo, que resgatou as irmãs raptadas pelos insurgentes há 2 anos. Eu quero vos apresentar uma pessoa muito especial. Manda lá descansar. Quero vos apresentar uma pessoa muito especial. Estás aqui? Esta é uma pessoa muito especial. Esse vosso colega aqui. Este foi quem resgatou as irmãs católicas que tinham sido raptadas com terroristas em Mocimboa da Praia. Ele é que foi resgatar. Este foi resgatar. Recebeu missão na minha boca, comigo. Partiu de Pemba, da Moeda. De Moeda, seguiu com aquele risco todo, atravessou, rasgou a Oace com aqueles ali, foi resgatar as irmãs. Já não faz parte de segredo. Ele tinha um chefe dele, também está em Pemba. Portanto, é um herói. Ele é. Então, quem foi trazer aquelas irmãs de Mota? Ele é um mecânico de Mota. De Mangoma, Ntotwe, Manilha, Oace, Diaca, Roma, Sagale, Namaua, Mpeme até Moeda. E levarmos aquelas irmãs de helicóptero. Ele que resgatou. Vamos bater palma para ele. Diz lá a si próprio o seu nome. Cuchinha Meda Budo. Então, depois daquele resgatar, agora já está aqui. Quem resgatou foi a Polícia da República. Está aqui o homem que resgatou o exemplo. Eram 2, todos são membros da Polícia da República de Moçambique. Este é o membro da Polícia da República de Moçambique que resgatou aquelas irmãs. Muito obrigado. Mas eu, como não esqueço ninguém. Diretor das operações do Comando-Geral da PRM, Vítor Novella, pretende intensificar a proteção das fronteiras terrestres, marítimas, lacustres e fluviais. Vítor Novella falava no âmbito da comemoração do 47º aniversário da Escola Prática da Polícia em Matalano. O início das celebrações do 47º aniversário da Escola Prática da PRM foi marcada por cantos e dança.
ocasião da efeméride, o diretor das operações do Comando-Geral da PRM, Vítor Novella, ministrou uma palestra subordinada ao tema Terrorismo Global e desafia as forças de defesa e segurança a intensificar a proteção das fronteiras terrestres, marítimas, lacustres e fluviais, visto que estas são as principais vias de imigração ilegal. Reforçar o controle das fronteiras terrestres, marítimas, lacustres e fluviais. Nós, quando vimos ali a rota dos terroristas, coincide com a rota de imigração ilegal. Logo, é preciso reforçarmos o controle de fronteiras, quer seja lacustres, marítimas, terrestres e fluviais. Estreitar laços de cooperação internacional e com organizações regionais e internacionais de modo a combater o terrorismo. Incrementar ações de prevenção e combate, reforçar a capacidade institucional. Novella congratulou a instituição de ensino pelo aniversário. A escola está de parabéns e desejamos a ela para que continue a formar os polícias do amanhã, formar os polícias dotados de conhecimentos profissionais tecnicamente apurados e correspondem com as exigências e as dinâmicas sociais enquadrados numa situação regional e internacional. A comandante da escola, Beatriz Tichala, felicita e enaltece o trabalho dos instrutores pela entrega abnegada durante o processo de formação de agentes da PRM. A evolução da PRM também significa a evolução da própria Escola Prática de Matalane, no que tange a própria formação, não é? O número dos efetivos, como vocês já assistiram à última cerimônia de encerramento, que abrangiu mais de 10.000 polícias, que formamos em pouco tempo. Isso porque nós não tínhamos fim de semana, não tínhamos feriado. Também os colegas do corpo docente entregaram-se de forma positiva. Isso ajudou-nos bastante naquilo que é o período de formação em si. Foram 5 meses de muita dedicação, muita entrega por parte dos colegas e formamos, assim podemos dizer, naquilo que é a exigência do padrão do membro da PRM em termos de profissionalismo. A Escola Prática de Polícia em Matalana já formou 43 cursos. A Polícia da República de Moçambique, em Nampula, quer parar com a onda de desinformação e recrutamento de jovens para fileiras de terroristas. O comandante provincial Antônio Bashir reuniu-se com líderes comunitários em Nacala e deixou apelos para denunciar os promotores dos atos para a sua responsabilização criminal. A polícia em Nampula diz que está atenta ao movimento de recrutamento de jovens para engrossar as fileiras dos terroristas que atuam em Cabo Delgado e lançam aviso. Algumas famílias acabaram entregando jovens aqui por ser enganado para ir engrossar o grupo de terroristas em Cabo Delgado com situações de mentira que vão apanhar emprego. Que até hoje essas crianças não voltam. Estão a comer capim no mato, estão no grupo daqueles que cortam pescoço pessoas. Esse pesca que não termina, que não tem época de veda ou para ir vender o peixe, não volta até hoje de Cabo Delgado. Vamos procurar saber. Esse é na rota dele que levou o vosso filho. Onde é que está e onde é que vende o peixe? Pede aos líderes comunitários presentes no encontro para agudizar a vigilância e denunciar qualquer movimento de pessoas estranhas nas suas comunidades. Temos que ser vigilantes daquelas pessoas que vêm nas nossas casas, principalmente em momentos remotos. Em vez de descansar, vir nos enganar de que a doença quem traz é fulano. Esse, depois de sair da vossa residência, vão comunicar à polícia para nós solicitarmos a ele para nos dizer onde é que viu e qual é a prova que traz dessa doença, criando toda essa onda de desinformação até situações que ultrapassam o nível de confiança entre nós. Bashir mostrou-se preocupado com a crescente onda de desinformação que assola algumas comunidades do distrito de Nacala. Se tem prova
que um dia desses encontrou com um seu parente, um seu vizinho, um seu qualquer, com um comprimido que diz que esse comprimido é cólera. Pode nos ajudar hoje, nos dizer aqui claramente que de facto eu no dia X apanhei com aquele e outro com um comprimido chamado cólera, para nós, junto às autoridades de saúde, trabalharmos essa situação. Os povoados de Kissimajula e Janga foram recentemente alvos de ataques violentos aos líderes locais e agentes de saúde, acusados de espalhar o vibrão colérico. 5 pessoas foram detidas em TEDs, iniciados em assaltos a residências e abate de animais de grande porte na reserva de Magoé. A PRM apreendeu uma arma de fogo do tipo AK-47 e valores monetários. É uma quadrilha perigosa. No grupo está este fiscal da reserva de Magoé. A arma que devia proteger os animais é a mesma usada para abater os elefantes e roubar os bens da população. Em Mukumburi, fronteira com a República do Zimbábue, um camponês foi assaltado e foram retirados 26 mil meticais. A PRM recuperou uma arma de fogo do tipo AK-47 e 9 munições na posse dos assaltantes. Eu levei a arma do meu serviço, fui fazer uma coisa que não dá numa casa de um senhor que tinha 26 mil meticais. Só fez cá do Parque Nacional de Mago. Estou aqui porque roubei lá em Churo. Roubei numa casa abandonada, porque aí não havia... Acabei uma semana sem ver pessoas. O colega está do lado, quando foi roubar isto aqui, veio guardar para minha casa. Você sabia que ele roubou? Sim, porque me disse. A PRM sublinha que parte dos larápios esteve envolvida em assaltos nos distritos de Chiuta e Angônia. Estes indivíduos teriam se dirigido à residência pertencente a um agente econômico local e, com recurso a uma arma de fogo do tipo AK-47, teriam ameaçado a vítima e, de seguida, teriam roubado cerca de 26 mil meticais. Feita a triagem policial, foi constatado que um dos integrantes desta mesma quadrilha é um funcionário pertencente à área de fiscalização do Parque Nacional de Magoé. Num outro desenvolvimento, a PRM fala da criança costurada aos lábios pela avó, no populoso posto administrativo do distrito de Angônia. De facto, confirmamos esta ocorrência. Trata-se de um caso que foi tipificado pela polícia como ofensas corporais gravosas. Neste caso, a indiciada que está detida, uma cidadã de seus 48 anos de idade, teria, com recurso a uma linha de costura e também a sua agulha, costurado a boca de sua neta, neste caso uma menor de 12 anos de idade, porque a mesma teria subtraído um valor de cerca de 100 kwatas, que no câmbio atual equivale a cerca de 4 meticais. A Polícia da República de Moçambique apela à população a denunciar qualquer movimento estranho e apostar na ligação polícia-comunidade para reduzir as ações criminosas. Na cidade de Lixinga, província do Niassa, jovem de 19 anos de idade foi detido por violar sexualmente uma menor de 12 anos. A vítima contraiu lesões nos órgãos genitais e os familiares exigem justiça e punição exemplar. O caso deu-se no bairro Nangali, arredores da cidade de Lixinga. Envolveu este jovem de 19 anos e esta menor de 12 anos de idade, por sinal, amiga da irmã do suposto violador. A vítima teria brincado na casa do indiciado e, no regresso à casa do tio, no fim da tarde, seguiu-a e violou sexualmente. Ela estava a sangrar. Então foi na vizinha. A vizinha detectou aquele sangue e disse: isto é o que você? O que aconteceu? Disse: epa, foi aquele jovem. Me empurrou para no mato, depois começou a me violar. Foi levada ao hospital e confirmada a penetração e lesões dos órgãos genitais da menor. Fomos procurar um sítio seguro, depois chegamos lá, fizemos, né? Não estava a passar, então não insisti, voltei. Depois, no dia seguinte, saiu essa história. Trata-se de trato sexual com menor de 12 anos e a moldura penal é dos 16 a 20 anos. Estou arrependido muito até. Sim. Que idade é que você tem? 18 de fazer 19. Vai fazer 19? Sim, em setembro. Acho que a justiça, ele conhece muito bem, não é?
Portanto, tivemos conhecimento por conta do denunciante, que foi o tio. A PRM no Niassa diz ter elaborado a peça encaminhada ao Ministério Público. E assim termina mais uma edição do programa Pela Lei e Ordem. Muito obrigado pela atenção dispensada. Nós voltamos na próxima edição.